Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Jesus estava sendo zombado pelos fariseus por ele ter dito que a pessoa não pode servir a Deus e ao dinheiro. E para mostrar claramente o que acontece quando alguém coloca o dinheiro em primeiro lugar na vida, ele conta a parábola do rico e Lázaro, que encontramos em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, que eu passo a ler agora. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa no céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Na primeira parte, meu amigo e minha amiga, desta parábola, nos fala de um homem rico que veste roupas caras e faz suas grandes festas, seus banquetes. E como tinha tudo o que queria, não se preocupava com ninguém, estava preocupado com a sua fortuna. Mas a parábola, nesta primeira parte, também fala de um homem pobre chamado Lázaro, que significa Deus ajuda, que vivia de esmolas e tinha o corpo coberto por feridas. Diariamente ele era deixado na porta da casa do homem rico. Como não tinha outro desejo a não ser comer o suficiente para viver mais um dia, ele se alimentava das migalhas que as pessoas sacudiam das mãos. Sua situação era tão deplorável que não tinha forças para espantar os cachorros de rua que vinham lamber as suas feridas. A segunda parte da nossa parábola
acontece quando Lázaro e o rico já estão mortos. E a realidade agora é bem oposta do que quando estavam vivos. O rico está no mundo dos mortos e Lázaro ao lado de Abraão na festa no céu. O diálogo se concentra entre Abraão e o rico, que continua acreditando que ele é uma pessoa honrada, que merece tanto a atenção de Abraão, quanto também de Lázaro. E o interessante, meu amigo, é que ele implora agora para que Abraão deixe Lázaro molhar o dedo na água fria e vir refrescar a sua boca, porque ele não aguenta mais tanto calor. Lázaro se torna agora motivo de vida para o rico, que ignorou os pobres em toda a sua vida, pedindo que Lázaro avise seus irmãos para que não venham a ser lançados no mundo dos mortos. A nossa parábola, meu amigo e minha amiga, nos mostra um rico e um pobre que não conseguem se aproximar, porque entre eles há um grande abismo. E se olharmos para a nossa realidade, nós vamos ver o mesmo abismo hoje em dia, gerado pela ganância, que contrasta com a concentração de renda nas mãos de poucos e, por outro lado, assalariados com salário achatado a cada ano que passa. Nós vemos idosos que, por não poderem pagar um plano de saúde, se cansam nas filas de hospitais, esperando meses para uma consulta ou até para exames e para cirurgias. Nós vemos aglomerados de casas em péssimas condições, sem água encanada, com esgoto a céu aberto, contrastando com as mansões e toda a sua infraestrutura. Nós vemos pessoas, por não terem condições de comer o mínimo necessário, passam fome. Vemos mulheres que recebem um salário menor, mesmo exercendo as mesmas funções que os homens. Nós vemos pessoas sendo marginalizadas, perseguidas e excluídas por causa da sua cor, da sua raça e também do gênero. Então, nós vemos, portanto, meu amigo e minha amiga, de um lado do abismo, o rico, e do outro, Lázaro. Deus não quer esse abismo. Ele quer vida digna e justa para todas as pessoas. Ele quer comida, casa, emprego, salário justo, roupa, médico, remédio, boas escolas e lazer para todas as pessoas. Agora, tem uma coisa. Esta vida digna e justa, ela pode acontecer sim, quando as pessoas pararem de pensar como o rico do nosso texto, que só olhava para si, só pensava em si e achava que ele era o dono do mundo, não deixando espaço para a partilha e a solidariedade. É preciso parar de ser indiferente para com as pessoas que vivem na pobreza, não ignorar a fome dos irmãos, achando que esta situação não tem nada a ver conosco e que a pobreza, como se fala por aí, é castigo de Deus.
não desviar os olhos do sofrimento de uma pessoa que mendiga seu pão de cada dia. Isso, se a gente fechar os olhos e não se importar com essa realidade, é fazer das riquezas o nosso Deus e se esquecer do Deus que nos criou à sua imagem. Portanto, é preciso, meu amigo e minha amiga, que as palavras misericórdia, compaixão e solidariedade façam parte do nosso vocabulário, façam parte de nossas atitudes. E isso a palavra de Deus nos dá. Por isso, na conversa com Abraão, o rico foi confrontado com a lei de Moisés e os profetas, ou seja, confrontado com a palavra de Deus, que nos convoca para vivermos uma vida dependente e voltada para a vontade de Deus. Jesus deixa bem claro, que precisamos nos deixar orientar pelos ensinamentos de Deus, para crermos firmemente nele e não nos bens materiais. Mesmo assim, meu amigo e minha amiga, não vamos acabar com o abismo. Mas a palavra de Deus, ela nos engaja a construirmos pontes que nos levam a ver, conversar e ajudar o próximo, que nos levam a entender que sem amar o próximo, a nossa vida não tem sentido. Que podemos ser solidários, partilhar comida com quem tem fome e curar as feridas dos sofridos. Que nós nos desnudemos do rico da parábola, para sermos mais ativos em lutar, fomentar e incentivar políticas voltadas para os mais fracos, para que os Lázaros de hoje não precisem viver e se satisfazer com as migalhas, mas tenham tudo aquilo que é de direito para terem a vida digna e justa. Podemos ver, meu amigo e minha amiga, que criar pontes não é fácil. Mas temos que mostrar, com atitudes concretas, que queremos transpor o abismo. Porque Jesus nos diz que quer misericórdia e não sofrimento. E que todas as vidas são importantes porque elas pertencem a Deus. Então, Jesus nos chama para prestarmos atenção em nossas atitudes enquanto estivermos aqui. Ainda podemos construir pontes que transpõem o abismo da marginalização, da exclusão e que nos levam a nos abraçar, ajudar e aliviar as dores. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário porque é importante e compartilhe com outros irmãos esta mensagem. E vai lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer, e se inscreva. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.